Irashaimase, Studio Ghibli no fans. Ou bem-vindos, fãs do Estúdio Ghibli. Tradução simultânea. Eu sou o Kenai E eu sou a Gegé. e sejam bem-vindos ao Papinho Papinho Cinema. Cinema. E no episódio de hoje, vocês já viram pelo título, né? Mas assim, a gente tinha pensado em falar sobre o Quarteto Fantástico na semana passada. Só que a gente chegou à conclusão de que talvez, sei lá, a gente não tava tão afim de falar sobre o Quarteto Fantástico. Perdão, as pessoas que pediram. Acho que não ia render um papo tão interessante assim. E a gente acabou reassistindo esses dias O Menino e a Garça. E aí, consequentemente, a gente, assistiu o documentário também, né, que chama Hayao Miyazaki e a Garça. Tem na Netflix, inclusive, recomendo muito assistirem, que é sobre a concepção, né, de todo o filme, o que o filme representa para o Miyazaki também. Acompanha os 7 anos que levaram à produção do filme e um período depois do filme ter sido lançado. E aí a gente falou, cara, vamos falar sobre o Menino e a Garça, porque quanto mais eu penso nesse filme, mais eu acredito que ele é o melhor filme do Miyazaki. É o filme mais simbólico dele e acho que vai render um papo legal. Então, Você quer fazer um adendo muito breve de 1 minuto sobre o Quarteto Fantástico? Pra ninguém ficar um triste. adendo de 1 minuto É. é legal, mas quanto mais eu penso sobre aquele final, pior ele fica. Mas eu achei legal e eu gostei. Eu gostei também. Me diverti. Eu tava esperando um lixo absoluto e foi legal. Não foi nem ruim. Foi tipo, eu achei bem legal. Só que também o final eu achei muito Looney Tunes e o poder da amizade e da maternidade ganhou o dia. E aí. Assim, não, o final é muito tosco, mas o filme é legal. E eu não sou o maior fã. Assim, fiquei feliz de ver o Eban como o Coisa. Sim. Gostei muito da Vanessa Kirby. Não, Vanessa Kirby, o nome dela? É Vanessa Kirby, né? Agora, se não é, também não vou checar. Gostei muito de ver ela como a Sue Storm. Pra mim, o Pedro Pascal como Homem Elástico tá legal, mas é o Pedro Pascal, né? Pedro Pascal, ele nunca vai estar mal. É o Eu Pedrito. não acho que ele se destaca tanto, mas tá bem. E eu não sou o maior fã do Joseph Quinn como Tocha Humana. Ixi. Me perdoem, esse é meu take de 1 minuto sobre o Quarteto Fantástico. Bora falar Bora. sobre outra coisa. E eu acho que eu queria começar falando hoje. Ah, é. Que eu queria começar falando que é o seguinte. Eu acredito que Menina e a Garça é o filme mais simbólico, catártico, de certo modo, de toda a carreira do Miyazaki. Você consideraria que é o Magnum Opus Estúdio Ghibli? Eu acho que talvez seja o Magnum Opus pra mim, Ou do assim. Miyazaki, pelo menos, como diretor. Eu colocaria, acho que acima de A Viagem de Chihiro e de outros filmes que assim, receberam um destaque a mais internacional. Eu acho que O Menino e a Garça é fantástico, porque não só por tudo que o filme representa, os 7 anos que levaram para o filme ser concebido, a forma como o Miyazaki colocou os seus amigos e ele mesmo no filme, né? Porque, para quem não sabe, o Mahito no filme é a personificação do Miyazaki. O tio trisavô, que o Mahito encontra no final do filme, que tem toda aquela discussão sobre a finitude da vida, é o Isao Takahata, que era um outro diretor e um dos fundadores, né, do estúdio Um Ghibli, grande amigo do que Miyazaki. foi um mentor e grande amigo do Miyazaki, que faleceu durante a produção do filme. E a Garça é o Toshio Suzuki, que também é o terceiro fundador do estúdio Ghibli, grande amigo do Miyazaki. E ele colocou eles no filme, sabe? Ele coloca todo mundo. Uma outra amiga que ele perdeu também, a gente vê no documentário sobre o filme, que ela é um personagem no filme também. E eu acho que, assim, é um filme muito pessoal dele, muito corajoso, de certo modo, por tudo que ele coloca. É muita verdade. Você vê que é esse momento da vida dele. O documentário fala muito sobre isso. O Miyazaki, ele chega nesse momento onde ele reflete que eu não tenho mais tanto tempo assim. Eu tô mais próximo da morte do que eu já estive em toda a minha vida. E o Menino e a Garça é todo sobre isso. É uma grande reflexão, é, muito conturbada em certas partes sobre a morte, mas que essencialmente chega numa reflexão muito linda, que é, por mais trágica que seja a morte, por mais trágico que seja conceber a ideia de que um dia todos temos que partir, é isso que traz sentido à vida de certo modo, é isso que torna a vida tão bonita, porque a gente só tem uma vez, uma chance de passar por isso. E eu acho lindo, assim, quanto mais eu penso no filme, mais eu fico apaixonado.
E pra mim é por isso e por outros motivos que a gente ainda vai conversar, se tornou o filme mais simbólico e catártico do Miyazaki pra mim, assim. Muito, muito lindo. Yeah. Eu acho que é um filme que ele se engrandeceu muito pra mim e ele se beneficia muito de ele ser reassistido. Sim, Porque a primeira vez nós vimos o filme no cinema, né? Quando eu tava passando nos cinemas. E nós já gostamos muito logo de cara. Porém, é um filme que ele tem muita informação. Não informação necessariamente de muita coisa acontecendo, mas o filme visualmente é realmente muito lindo. camadas, É né? tudo isso mesmo. Então, quando você vê a primeira vez, você está encantado com tudo que está acontecendo. Porque os visuais do filme estão absurdos, os personagens são interessantíssimos, a história é muito interessante. Eu acho que justamente porque a história ela foge um pouco, apesar de que os filmes do Estúdio Ghibli eles já são diferentes dos filmes do Ocidente, né? Nessa Em questão do, linguagem de animação mesmo. isso, do pacing, que já são filmes, né, que tem esse respiro, que às vezes tem umas coisas meio malucas, mirabolantes, que fogem Não é do... super linear o filme também, né? Porque tem esse lance, aí ele reencontra a mãe quando criança e vai pra lá e aí isso tem um impacto no passado, em quem ele irá se tornar no futuro. Eu acho que mesmo pensando nos outros filmes também do estúdio, esse eu acho que seria um dos menos lineares, assim, em que a história segue menos uma lógica bonitinha de narração. Eu sinto que em certos momentos ele é quase experimental, assim, é quase o Miyazaki genuinamente abrindo o coração pro que ele tá sentindo. Porque tem momentos no filme que até agora eu sinto que, tipo assim, eu não compreendi 100%. Eu senti. É, Eu senti muito do impacto. eu Um não pouco entendi, do. mas eu senti. Um pouco dos filmes do Lynch. De que, tipo, não necessariamente você precisa encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas você consegue entender o que ele tá querendo te dizer. E eu sinto que certas passagens do filme tem muito disso, assim, sabe? Quando você vê o jeito, a quantidade de personagens que ele coloca falando sobre a morte. Tem aquele pelicano, né, que tá Nossa. morrendo e que pede para ser levado pro Marrito acabar com a dor dele. E logo antes disso a gente vê os Warawara, que são representações de almas que ainda estão por Gente, nascer. os Warawara são a coisa mais linda. Eu queria muito a figura dos Um Warawarazinho de bonequinho. mesa, porque desde a primeira vez eu já me apaixonei com eles, e aí depois, quando falam no filme, eles são as almas que ainda vão nascer, então são todos bebezinhos, e aí eu fiquei mais apaixonada É ainda. muito lindo, mano. Essa questão de ser uns filmes mais mirabolantes faz sentido até porque no documentário o Miyazaki ele comenta que quando ele vai fazer um filme novo, fazer uma história nova, ele abre a tampa do cérebro dele. Ele usa essa expressão. Ele tem até medo de abrir demais. E ele tem até um desenho que ele fez, que ele, tipo, simboliza ele abrindo a tampa e pescando as ideias de lá de dentro. Como se as ideias borbulhassem de dentro do cérebro. E eu acho que ele até comenta em algum momento, ele fala, eu acho que dessa vez eu abri demais a tampa do meu cérebro e não tô conseguindo fechar. É porque a grande parada de O Menino e a Garça é que ele é uma forma que o Miyazaki encontrou de lidar com o luto dele. Porque o filme começou como uma coisa, né? Ele tinha uma certa ideia, e isso é muito interessante da linguagem que o Miyazaki traz para o cinema, porque ele nunca começa um filme tendo um roteiro pronto. Ele começa fazendo. Ele começa a fazer os seus esboços e vai construindo a história a partir disso. Ou seja, ele não começa tendo tudo 100% definido, o que é o comum, né, de se fazer. Então você vai vendo, principalmente quando você assiste o documentário, o quanto a história vai se transformando. Porque logo no começo da produção, o Takahata, né, o Isao Takahata morre. E você vê o quanto é difícil para ele reconhecer. Você assistindo o documentário, em diversos momentos ele tá lá fazendo os desenhos do filme e ele fica, cara, eu não tô conseguindo, porque eu sinto que o Takahata tá aqui. Eu sinto que ele tá aqui do meu lado. E ele tá falando alguma coisa e eu não tô conseguindo captar. Ou às vezes ele falando, eu queria que ele estivesse aqui pra me dizer o que fazer, porque ele se sente perdido, não consegue completar uma cena. Exato. Tanto que ele queria incluir o personagem do tio Trisavô Títulos avô. mais cedo no filme, que é o personagem que representa o Takahata no filme. E ele não consegue, ele meio que desiste de todas essas ideias, todos esses rascunhos ele joga fora. E é por isso que no filme, o personagem do tio Trisavô só aparece de fato, se torna uma figura recorrente na história lá no último ato. Porque o filme levou 7 anos de produção e foi só no fim desses anos
que ele de fato conseguia refletir sobre aceitar, né, o luto, compreender o luto de fato. É por isso que o filme também tem toda essa reflexão sobre a morte e a finitude da vida e essencialmente o Marrito chega na conclusão de que a morte não precisa ser vista apenas como algo trágico, mas como algo bonito que dá sentido a ela, né? Porque era uma Rito, que no caso é o Miyazaki, aceitando que o amigo dele partiu e que tá tudo bem. E que a vida, apesar de também ter muitas tristezas e muita maldade na vida, as coisas boas da vida fazem valer a pena ela ser vivida. Tem aquela frase, né, que você gostou muito, que o tio Trisavô fala pra ele no Ele final. pergunta pro Marrito, né? Ah, você quer voltar pra aquele mundo onde as pessoas se matam e roubam uns aos outros? Esse mundo vai pegar fogo rapidinho. E o Marrito, ele fala, tá, mas eu vou fazer amigos. Eu vou fazer amigos que nem Eu vou encontrar pessoas que nem a Rime, que nem todo mundo, a Garça. e elas vão dar E é sentido à sobre minha isso. vida. E é sobre isso. Essencialmente é sobre isso, né? E eu acho isso muito bonito, porque uma coisa que é comum nas narrativas do Miyazaki sempre são essa ideia de um protagonista jovem que está em processo de amadurecimento, né? A gente vê isso em quase todos os filmes dele, né? A Viagem de Chihiro, Ponyo, Meu Amigo Totoro, o Serviço de Entregas aqui, que Castelo Animado, Castelo no Céu. Todos, é muito comum para ele trazer esse protagonista jovem que está em um processo de amadurecimento. Mas esse é o único filme dele ele é um filme que abrange todas as ideias dele, então ele traz também uma certa perspectiva sobre a guerra, sobre como isso fragiliza uma criança, e eu acho muito bonito a forma que ele preza por representar o altruísmo da criança em tela, o quanto essa visão otimista e esperançosa da criança é a coisa mais bonita que você pode encontrar. E A Garça lá falando, eu vou te largar aqui na minha floresta, no meio do nada, não sou teu amigo. E o Marrito vai lá e ajuda ele a fechar o buraco. ajuda, vai atrás dele e essencialmente no fim a Garça fala, tipo, adeus amigo. É muito lindo. Então eu acho que é um filme que concretiza muito de tudo que o Miyazaki sempre pregou. E assim, se realmente for o último filme dele, né? Porque Miyazaki já anunciou a aposentadoria umas 3 vezes. 84 É anos um também, né? baita de um filme pra se despedir, porque que história. Não, assim, galera, eu preciso dizer, se você já viu o filme, reassista o filme. Assista de novo. E se você já assistiu o filme 2 vezes, veja agora o documentário. Porque a gente já tinha visto, já tínhamos gostado muito, a gente reassistiu pra poder falar aqui. E descobrimos coisas novas, a gente tem mais camadas. Quando você já sabe o que esperar da história, isso abre espaço pra você prestar atenção em outras coisas da narrativa. E a gente já chegou em conclusões muito diferentes da primeira vez que a gente assistiu. Só que aí depois disso tudo, ainda ver o documentário, o filme parece que não tinha mais onde engrandecer e engrandeceu. Cara, exato. Eu sinto que quando a gente reassistiu o filme, pra mim ele já, assim, já saltou níveis que eu não tava esperando. A gente tinha dado 4,5 e aí ele subiu pra 5. Pra mim já se tornou um filme assim, cara, tipo, caraca, acho que esse filme é o melhor filme que o Miyazaki já fez. E aí você chega no documentário e você percebe, você enxergar os dilemas morais, os processos de luto que ele estava passando, você enxergar aquilo traduzido em tela, nos personagens, nos cenários. É uma coisa que eu também reparei muito reassistindo O Menino e a Garça dessa vez, foi que assim, é fato que o Miyazaki sempre prezou pelo ma, né, que é o silêncio, que é aquela coisa todos os filmes do Estúdio Ghibli sempre tem esse momento meio contemplativo, onde os personagens param, não tem grandes falas, tanto que isso já deu grandes tretas dele com produtores no Ocidente, que queriam cortar os filmes, porque falava que esse momento era chato e não ia prender a atenção das crianças. Só que eu acho que em O Menino e a Garça é o filme que é o mais silencioso que a gente já viu o Miyazaki ser. Eu sinto que o Marrito, ele, por grande parte da história, ele tá calado. E ele tá refletindo. Você enxerga, através dele, todas essas situações desses personagens que vão aparecendo ao longo da jornada que ele passa e que estão falando com ele sobre a morte. E você consegue, mesmo que sem que ele responda a eles de fato, compreender o que ele está pensando sobre a morte, o que o Miyazaki pensava. Porque na história o Marrito perdeu a mãe. Na realidade, o Miyazaki perdeu tipo, o melhor amigo, o mentor,
perdeu Vários outros amigos. diversas outras pessoas. Você vê o documentário, eu juro pra você, você ficava assim meio, cara, não é possível. Tipo assim, morreram uns 6 amigos dele, assim, ao longo do processo de fazer o Menino e a Garça. E você vê ele sempre refletindo sobre essa coisa de tipo, cara, por que que eu continuo, né? Por que que todo mundo foi e eu fiquei? Tipo, ele fala, né? Tipo, cara, todo mundo que eu trabalhava e que eu conhecia. Hoje acho que é o primeiro filme que eu tô fazendo com uma equipe que eu nunca trabalhei. Ele fala, né? É, Uma equipe verdade. que não começou É, comigo. não é a equipe original mesmo, Porque porque. toda essa galera já se foi. E, cara, não consigo nem imaginar como é que deve ser você ser o último, assim, você compartilhar uma vida inteira com pessoas, você construir tudo com elas e no fim só ter você. É por isso que é ainda mais lindo, porque a arte é isso, né? Assim, eu sinto que muitos momentos do filme não são necessariamente acolhedores, é, que estão ali pra te dar uma sensação reconfortante. O filme tem momentos muito tristes mesmo. Eu ficava refletindo sobre questões pessoais, pessoas que eu perdi, e que não necessariamente precisa ser fácil. Mas o Miyazaki compreende muito isso, né? A arte, ela não é. Porque as pessoas confundem muito arte com entretenimento. Sim. E a arte não é entretenimento. A arte pode entreter, mas não só isso. A arte, às vezes, o ponto pode ser te deixar desconfortável. O ponto pode ser te deixar um pouquinho triste para que você tenha que refletir sobre algo de diferente. Eu acho que o Miyazaki compreende isso. E a forma que no fato que ele coloca isso em animações que tem uma linguagem que conseguem conversar com o público mais jovem é muito simbólico também. É. Porque ele mostra o quanto a força que a criança tem, o quão lindo é o altruísmo e o otimismo de uma criança, mas enquanto isso ele está falando sobre temas muito adultos, muito profundos. É muito bonito. E você vê como a arte é importante mesmo pra ele, porque ele podia fazer qualquer coisa ali que ele sabe que ia vender. Ele podia fazer qualquer coisa que sabe. Porque assim, o estúdio já conquistou um O patamar, um prestígio. prestígio absurdo, né? Qualquer coisa que eles anunciam que vão fazer, todo mundo quer ver. Então eles podiam fazer qualquer coisa, porque sabia que ia vender. Só que o tanto que este velho se dedicou pra fazer esse filme Você vê é até no absurdo. documentário que isso era um traço muito que ele puxou do Takahata, porque o Takahata odiava os prazos. O Takahata mostra lá quando ele estava fazendo o conto da Princesa Kaguya que eles estão conversando sobre, tipo assim, pô, a gente tinha pensado em lançar um filme na data tal e a gente tá atrasado, e o Takahata fala, dane-se os prazos. Tipo, eu não me importo com os prazos. E você ouvir alguém que fez filmes tão lindos falar isso, ainda mais vivendo nessa realidade em que a gente se encontra, onde, tipo, tem que ser 1 milhão de produções de tudo tão rápido, tem que estar saindo o ano todo, a Marvel, Disney lançando filme pra caraca todo ano em O uso do sequência. IA cada vez E aí você maior. vê esses caras demorar 7 anos pra fazer um filme, porque eles querem entregar arte, eles querem entregar a coisa mais bonita e pessoal que eles conseguirem. Algo genuíno, e não ligar pro prazo. Ah, a gente deu esse prazo. Pô, a Marvel mesmo, quantas vezes não teve esses adiamentos e regravações de filmes deles porque eles estão atrasados com prazo e eles lançam um filme meio de qualquer jeito, porque já tem produto licenciado pra ser, já tem contrato. E por outro lado você vê o Estúdio Ghibli, e você vê o Miyazaki e o Takahata falando, não, eu vou demorar quanto tempo eu precisar pra fazer esse filme. Sabe? É muito, muito bonito isso. Não, cara, o filme inteiro ser feito à mão. Tipo assim, para quem tinha dúvidas, assim como eu achava que, assim, boa parte era feita à mão, porque realmente você vê pelo traço da animação. Só que eu imaginava assim, hoje em dia também, parte significativa deve ser feita pelo computador, eles animam parte ali digitalmente. Família, é tudo feito à mão. Tipo assim, o Miyazaki ele faz Todos os quadros. todos os esboços à mão. Ele faz, aí na hora que vai partir pro processo de começar a animar, ele vai e ele checa frame por frame de tudo. Assim, detalhes mínimos, sabe? Coisas que ninguém repararia e ele manda trocar, porque pra ele importa, porque para ele importa o sentimento. Não importa, ai, mas pô, se a gente for mudar, colocar esse tracinho a mais que vai fazer o pão ser um pouco mais fofo, né? Mostra isso no documentário. Vai O dar um. pessoal comenta lá, não, o Sr. Miyazaki, ele consegue dar movimento para as coisas de uma forma que ninguém consegue. Tipo, porque tem uma hora que ele brisa muito numa cena em que o Marrito vai cortar um pão. E ele fica, não, mas quando você
enfia a faca no pão, o pão amassa um pouquinho. E aí ele fala, e não tá amassando. Então a gente precisa reanimar isso. E aí ele volta para redesenhar os esboços de tudo para que o pão amasse minimamente na hora que a faca passa por cima. A cena da geleia também, dele mordendo o pão com a geleia, ele fala, não, porque a geleia, ela tem que se deformar dessa forma no pão quando você dá a mordida. Porque é assim, assim, assado. E Sim. você vê realmente a paixão que ele tem com isso, sabe? Aquela cena também que o Marito tá andando em silêncio e o Miyazaki, ele fala, não, mas a expressão dele tem que mudar, porque ele tem que transparecer esse sentimento. E eu acho isso muito doido, porque apesar de que o filme, como você comentou, tem muito silêncio no filme, eles conseguem animar os personagens de uma forma que você sabe o que eles estão sentindo mesmo no silêncio. E eles não estão falando nada. Exato, o caminhar do Marrito durante o filme é muito simbólico mesmo, em muitos momentos. A forma que ele anda meio contido, mas tem essa certa Meio raiva. tensionado pelo ambiente, pelo que tá acontecendo. Pelo fato de que ele quer reencontrar a pessoa, mas tem o medo, tem o receio, tem toda a coisa que ele tá guardando do luto e da perda, porque ele tá lidando com a morte da mãe, e agora ele tem uma madrasta, e a madrasta vai ter um filho, né? Tanto que se você parar pra pensar, olha a quantidade de formas que o Miyazaki coloca, na quantidade de jeitos que ele encontra de falar sobre a vida. Tem a madrasta do Marrito que tá grávida, ou seja, além dela estar ocupando o papel da mãe que ele perdeu, que já seria mais um. Ela tá grávida, então ela tá gerando uma nova vida. E aí tem os pelicanos que ele encontra que estão comendo os warawara, que são novas almas. E aí um dos pelicanos até fala pra ele para que o Marrito acabe com o sofrimento dele e mate ele. E aí a garça também tá passando por isso. Lá dentro ele encontra a mãe dele mais jovem, a mãe dele criança, e aí ela salva ele criança. Tipo, ela salva o que existe de bom. Esse altruísmo, ela impede com que ele perca a esperança A quando pureza jovem, infantil. que ele perca a pureza. E aí encontra o tio trisavô e ele tá já é alguém que para ele a solução é a utopia. Não, eu preciso criar um universo onde não exista maldade, onde não exista as coisas não deem errado. E o Marrito percebe que não, essa não é a resposta, entendeu? Tipo assim, porque se ninguém morre, então qual é o sentido da vida? Se não existe, se a gente não passa por aflição nenhuma, como é que a gente sabe o que é felicidade? E, cara, sabe, quanto mais eu penso, que Não, é, filme tem aquele sensacional. diálogo final do Marrito com a Rimi, né? A mãe dele jovem, que é muito lindo, que eles vão voltar para os seus respectivos mundos, né? E ele fala, não, você não pode voltar, porque se você voltar, daqui a tantos anos você vai morrer no incêndio. E ela fala, mas eu vou te dar a luz. Olha que legal. Nossa, E é muito lindo isso, porque mesmo ela sabendo que ela vai morrer eventualmente, pra ela a felicidade de poder experienciar isso, de poder ser a mãe do Marrito, de poder experienciar isso, já vale a pena. cara, Nossa senhora, Ai, tipo. gente, Não, eu juro, vou chorar aqui. eu já falei isso, mas eu repito, quanto mais eu penso nesse filme, tipo, mais ele fica grandioso. Eu gosto muito também. Teve diversos momentos quando eu tava assistindo o filme que tem esses momentos de que o Miyazaki ele aposta mais nos planos gerais. Isso é algo que eu acho muito legal nos filmes dele, que você vê que no processo de esboço dele, ele sempre começa muito pelo cenário e tipo o ambiente, e aí aos poucos ele vai inserindo os personagens ali, né? Pensando como inserir. E no Menino e a Garça, cara, tem uns cenários no filme assim. Tem um momento que ele tá andando com a garça na floresta. E sabe, é tão lindo, é tão mágico aquele ambiente. Outro personagem também, agora que eu lembrei, que também fala um pouco sobre a morte, é o fato que tem os. Como é o nome daqueles pássaros? Tem aqueles pássaros que são canibais. Os periquitos do mal. Tem os periquitos do mal, que são Quer canibais. dizer, eles não são canibais porque eles não comem periquitos, né? Eles Vai. comem carne humana. Exato, tem os periquitos que comem carne humana, mas até eles não ousam mexer com o bebê. Porque, né, eles estão mantendo a madraça do Marrito presa, mas aí fica, não, por que que ele fica, né, eles ficam se questionando, mas por que que eles não fizeram nada com ela? E aí eles falam, tipo, não, mas é porque a gente não mexe com o bebê. Ou seja, tipo, a preciosidade da vida, né, desse momento não só do nascimento, mas da morte também, até nesse momento aquilo é resguardado por eles, tá ligado? Até neles que comem humanos, eles não mexem com o bebê, porque sabe que, sabe,
é algo sagrado, é algo bonito ali. E isso é um reflexo da vida do Miyazaki mesmo como pessoa, né? Ele não é algo que ele só fala por falar, porque você vê no documentário que ele é super ativo na escolinha local. E é muito fofo, Sim, ele é tipo, ele é o velho das jujubas querido das crianças parece que tem locais. tipo uma creche que fica do lado dos estúdios, né, do estúdio Ghibli. Eu não sei qual é exatamente a relação dele, do Miyazaki, com aquela escola, mas você vê no documentário, tipo, é literalmente, ele fica indo lá, visita as crianças, ele compra um terreno na frente do estúdio, onde ele fica desenhando, só para as crianças poderem brincar. E você vê como ele fica feliz quando ele descobre, quando as crianças começam a brincar lá de Começam a jogar fato, começam a bola. jogar beisebol na frente, e porque ele fala, não, eu queria trabalhar ouvindo as crianças brincar, isso ia me dar um ânimo. E aí ele vira exatamente, ele vira o senhorzinho das jujubas para as crianças. É algo tão fofo e inesperado Não, ao também. longo dos 7 anos eu acho que ele participa de pelo menos umas 3 formaturas do jardim de infância lá dos pequenininhos. E ele participando, tipo, ativamente, tipo, porque, cara, ele não precisa É. disso. E isso também é algo que você nota na forma como ele vive. O documentário sobre o Menino e a Garça mostra muito da rotina dele, e você vê como, tipo, cara, mano, ele é o criador do Estúdio Ghibli, ele é um dos fundadores do Estúdio Ghibli, um dos diretores mais renomados de animação e japoneses que existem na atualidade. E o cara vive uma vida simples, sem luxúria. Não, extremamente humilde, extremamente humilde. Tipo assim. Chega, dá bom dia pra todo mundo no trabalho, é querido, vive ali com o seu Não, carrinho, ele sai na vai no seu rua, estúdiozinho, aí dá uma caminhada, aí anda o de pessoal fala com boa, ele, ele, ô, oi, tudo bom? tipo, sabe? Não abusa disso e aí beleza. Né? Obviamente, tipo, depois quando ele lança o filme, ele também pensa, pô, eu torço pro filme ir bem, né? Eu queria muito que as pessoas gostassem do filme. E aí, beleza, o filme foi um sucesso comercial. Mas ele só foi pensar nisso, e isso é muito louco. Você só vê ele falar disso depois que ele terminou. Porque antes, pra ele, ele não tá pensando no que, tipo assim, eu tenho que fazer um filme que vá ser um sucesso de bilheteria. Ele tá pensando em fazer o filme. Ele quer É, e fazer aí o tomara filme. que gostem. E é muito louco que o documentário mostra muito disso, de que como as pessoas à volta dele ficavam preocupadas com o desgaste que o trabalho faz pra ele. Mas que essencialmente eles percebem que pro Miyazaki o trabalho, a arte ali, fazer algo, né, fazer aqueles desenhos e construir aquele universo, aqueles personagens, é a forma dele de lidar com o mundo, é a forma é a forma que ele encontrou de viver. Não, por mais que você vê como o trabalho é extenuante, muitas vezes por ele ser justamente tão ativo na produção, ele não delega o trabalho o tempo todo para outras pessoas. Ele até evita, né? Ele evita o Ele máximo, tá evita o ligado? máximo delegar coisas pros outros, porque ele quer fazer. Ele quer fazer. E não é. Você vê que não é de um lugar de arrogância, não é um lugar do tipo, eu sei fazer melhor que os outros. É, É porque ele realmente quer participar pra ele é ativamente importante da aquilo, ele quer que história. esteja perfeito. E por mais que isso consuma muito ele, você vê que ele vai ficando cansado, é o que dá significado pra vida dele. É a vida dele. Sim. E é interessante que no documentário eles comparam muito o Suzuki, né? Que o Estúdio Ghibli foi fundado pelo Suzuki, o Takahata e o Miyazaki. E aí o Takahata infelizmente faleceu, né? O Takahata que fez o Conto da Princesa Kaguya, fez Memórias de Ontem, o Túmulo dos Vagalumes, que é Os um dos mais famosos, vagalumes. né? Pô, um pouco. E eles falam que o Takahata ele conseguia ser mais objetivo, de certo modo, na hora de produzir a sua arte. O Miyazaki é alguém que é muito mais movido pelas emoções, ele tem um pouco de dificuldade de controlar. E eu acho que exatamente essa forma que eles tinham de lidar com isso se traduz nos filmes deles. Eu acho que essa é a principal diferença entre o Miyazaki e o Takahata. O Miyazaki, ele é um diretor que assim, ambos falam sobre temas sérios e humanos, e guerra, e crescimento, de formas muito maduras. Mas o Miyazaki é alguém que encontra a forma de falar isso, para ele é o lúdico. Então o Miyazaki, ele aposta às vezes em tons de fábula, ele traz um mundo mágico, uma viagem que vai fazer os personagens compreenderem tudo aquilo, encontrando novos seres e novas criaturas. E essencialmente eles vão chegar a alguma conclusão, eles vão crescer e amadurecer. E às vezes não é uma história que também é 100% fechada. Às vezes tem umas coisas que você fica assim, nossa, Exato. mas pra que isso tá aqui? Nossa, não sei se eu entendi isso aqui. É, Mas porque a ideia não é gerar uma história precisamente fechada e bonitinha. É você abrir mão você da. sentir. E o Takahata, por outro lado,
ele é um pouco mais objetivo na hora de falar. Pense em O Túmulo dos Vagalumes, O Conto da Princesa Kaguya. Ele tá falando sobre coisas muito sérias e de uma forma objetiva. Assim, não que algum tenha mais mérito que o outro, são só duas formas de trabalhar. Eu acho os filmes dos dois fantásticos. Mas eu acho muito interessante notar essa diferença. Um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli, se não o meu favorito, é Memórias de Ontem, Nossa. do Takahata. E é um filme extremamente Pé no chão. pé no chão, entendeu? Ele tá na realidade ali e o Takahata constrói esse universo real, Não tem nada fantasioso, que são você se pessoas. enxerga ali, São exato. pessoas compartilhando, né, da vida Uma do mulher passado. um pouco mais velha, refletindo sobre a sua infância e a viagem que ela fez antes, e agora ela está fazendo uma nova viagem, tentando se reencontrar. Eu acho que é um filme que conversa muito também com o momento da vida, né? Que eu tô também. De tipo, às vezes você tá se questionando e você começa a perceber que você tá envelhecendo. E Memórias de Ontem é muito sobre isso, né? E Memórias de Ontem, o Takahata aposta um pouco no lúdico na forma com a qual ele constrói a linguagem visual da infância. Porque você vê que a infância, o traço muda completamente, né? Quando a gente É. vai pra infância, tem aquelas. Não tem tantas bordas, tudo é a aquarela, muito mais pintado. Mais vazio, um pouco daquela questão também das memórias, né? De que quando a gente se lembra da nossa É meio infância, borrado, né? é um pouco borrado. Você não tem tudo de forma tão objetiva. E você volta para a realidade e tudo é muito mais concreto, mais fechado. E eu acho que essa é a principal diferença entre os dois. Não, eu preciso confessar. Quando eu vi Memórias de Ontem, eu vi a primeira vez quando eu tinha, tipo, 15 anos. Eu era bem novinha. E eu não gostei do filme. Eu não gostei porque eu achei chato, porque eu não entendia o apelo dele. Em grande parte porque eu acho que eu não tinha passado por muitas experiências formadoras ainda na vida. E então, pra mim, o filme era, nossa, ai, que saco. Tipo, E aí. E porque ele não tem uma linguagem super rápida. Ele é um Não, filme também muito contemplativo, que o Takahata aposta muito os planos bem abertos do campo e ela caminhando né, por aquela paisagem, colhendo flores. Não, depois que eu reassisti. A gente reassistiu ano passado, né? Acho que foi. Acho que tem uns 2 anos. Nossa, é mais tempo que eu pensava. Mas depois que eu assisti depois de adulta, né? Depois dos meus 20, cara, virou um dos meus favoritos também. Acho que eu dei 5 Recomendo muito, estrelas. inclusive, Memórias de Ontem é um dos meus favoritos do Não, Estúdio eu Ghibli. chorei assistindo, eu desbloqueei memórias da minha infância que eu nem lembrava mais. Porque o filme, ele é muito sobre isso, sobre você confrontar, às vezes, algumas coisas da sua infância que você enterrou, que você não queria relembrar, ou que você se culpava ainda por muita coisa, e você deixar isso ir, sabe? Compreender também que as angústias de hoje são justificáveis e elas merecem existir, entendeu? Se você não tem angústia nenhuma, então você não tá vivo. Se você não sente nada, se tá tudo bem o tempo todo. E compreender também que vai ficar tudo bem, né? Que você vai encontrar o seu lugar. É um filme muito lindo, eu acho muito, muito bom. Assim, pra mim, Memórias de Ontem e também o Sussurros do Coração, Sussurros do que Coração. também eu acho que é um outro filme fantástico, assim, do Estúdio Ghibli. O Sussurros do Coração, eu não me lembro agora o nome do diretor, cara. Mas ele foi feito por um cara. Esse diretor, ele era uma grande promessa do Estúdio Ghibli. Tem que procurar o nome dele aqui. Mas ele terminou o filme, mano, e ele morreu logo em sequência, mano. Nossa. E foi o único filme que ele fez. Não, eu lembro disso, E, cara, eu acho um filme tão lindo. Ele foi feito pelo Yoshifumi Kondo. É um filme lindo. O roteiro é do Miyazaki, mas a direção. E também você consegue perceber que o roteiro é do Miyazaki porque é mais uma história sobre amadurecimento. O Miyazaki adora as histórias sobre amadurecimento. Maior Mas fã eu de acho Coming of um Age. filme muito bem dirigido e é uma pena que o cara tenha falecido tão rápido assim, de uma maneira tão abrupta, né? Mas também é um outro filme que eu sinto que ele traz um pouco desse lado concreto, um pouco mais pé no chão, que o Takahata gostava, né? E que funciona muito bem. E assim, isso não é algo exclusivo, né? O Miyazaki, eu sinto que o Menino Garça, mesmo ele trazendo um universo lúdico, ele tá tratando sobre temas muito pé no chão. Sim. E o Takahata também já trouxe o lúdico de outras formas, né? O próprio Pompoco lá. Tipo, ele tem coisas muito lúdicas naquele filme. Mas, sei lá, é algo que eu noto, assim,
entre os dois, né? Que era muito interessante. E você vê isso na personalidade deles, né? Total. Tipo, o quanto o Miyazaki tem dias que se ele não tá bem, ele não consegue. Aí ele começa a pirar porque ele ficou, tipo, dias e dias tentando melhorar uma única cena pra deixar ela perfeita e aí depois ele simplesmente deleta a cena. Porque ele fica, tipo, não vai funcionar. Tipo, eu vou fazer outra coisa. E o Menino e a Garça, logo que ele lançou, ele sofreu. Tipo, foi muito bem recebido, obviamente. Mas existiam algumas críticas, né, sobre o filme. Eu mesmo, quando assisti a primeira vez, eu senti um pouco disso de achar que a história era um pouco bagunçada, que o Miyazaki ele não conseguia manter tanto o foco, que a história às vezes ela se dispersa para outros lados. Mas eu acho que é muito um reflexo disso, cara. E eu acho que, essencialmente, o que pra mim pareciam defeitos, pareciam problemas de foco, se tornaram linguagem. Quando eu reassisti e percebi que aquilo é o que o Mahito tá passando e o Mahito é o Miyazaki. Ele não, o luto não é um processo fácil e linear. Verdade. Não tem esse momento. Muitas vezes você perde alguém e você só vai sentir essa perda muito tempo depois, quando você de fato para. Porque você vai vivendo no automático. E eu sinto que o Miyazaki representa o Mahito de certa forma, tentando lidar com as coisas do automático. Ah, eu vou seguir, eu vou fazer isso, e aí, tudo bem, oi, dá oi para as pessoas da nova casa e tenta receber bem a nova mãe, mas ele não tá pensando. Ele tá tentando ignorar o que aconteceu, ignorar a perda da mãe. E essencialmente, e ele começa a ser confrontado por isso cada vez mais, e cada vez mais novos personagens vão aparecendo no filme confrontando ele sobre isso. E o que pra mim parecia ser meio confuso antes foi se tornando linguagem nesse sentido de que eu ficava, cara, é isso, sabe? Não é fácil. E é isso, você começa a enxergar quem você perdeu em outras pessoas, em outras situações, e você lembra daquilo. E essencialmente tem que aceitar que a perda aceitar essa perda e aceitar que a morte faz parte da vida é muito, muito interessante a forma como o filme demonstra isso, né? E isso era algo que eu vi ser criticado. Tanto que, para muitas pessoas, não é o melhor filme do Miyazaki. E quando eu vi pela primeira vez, eu também não achei que era. Eu sinto que foi que cresceu, né? Foi, Quando a gente cresceu. reassistiu, Não, cresceu. quando a gente saiu, assim, imediatamente saímos da sala do cinema, eu ouvi uma pessoa falando, não entendi nada. Quando a gente assistiu no cinema foi mesmo. Eu fiquei assim, pô, gente, calma lá, vamos dar uma respirada. É que é aquela síndrome que a gente já falou em outros episódios, né? De que, tipo, as pessoas buscam algo muito objetivo, cara. Por isso que muita gente não gostava do David Lynch, tipo, porque, cara, não busque, não seja tão objetivo. A arte, ela não precisa ser explicativa. Ela pode ser, mas ela não tem a obrigação de ser. Ela é muito mais sobre sentir. E, sabe, eu acho que também que você assistir um filme tentando, buscando uma explicação coesa pra tudo, só vai te levar à frustração. Uma indireta, João Pedro. Não, isso aí... Não, eu tenho um pouco disso, galera. Às vezes, eu sou pega porque eu tô vendo um filme e eu não estou entendendo e eu fico frustrada porque eu não tô entendendo. Aí eu tenho que parar e pensar, não, peraí, calma. Talvez eu não precise entender. Eu posso só curtir e a talvez eu vá experiência. entender daqui a pouco. Talvez daqui a pouco o filme vá jogar algum elemento que... e aí você, tipo, pega a ideia, né? Mas às vezes é muito mais sobre sentir. É que eu acho que nós, como sociedade também, a gente não tá mais confortável em dispor desse tempo pra experienciar esse desconforto, essa saída da zona de conforto, porque justamente ter o imediatismo, tudo pra agora, tem que valer o tempo. Então eu vou ver um filme, eu tenho que ter certeza que ele vai ser bom, porque eu não posso perder tempo vendo nada, não posso desperdiçar isso. Tudo essencialmente acaba virando sobre o medo de perder tempo, né? Então eu vi um filme, eu tenho que entender ele agora, eu tenho que entender enquanto eu estou vendo. É isso que poda a arte. É por isso que eu acho absurdo esse negócio de, tipo, artes não é mais obrigatório na escola. Tá ligado? Sendo que, tipo, cara, sabe, é um papel tão importante. Quando eu estava na escola, era uma das matérias que eu mais gostava. E porque, pô, eu estudei cinema, né? Pra quem não sabe, eu me graduei em cinema e audiovisual. E quando eu tava na escola, eu me achava uma pessoa muito burra. Porque, essencialmente, tudo que eu estudei na faculdade de cinema eu não via na escola. E eu sinto que até mesmo o que eles ensinavam de história na escola nunca tocava tanto na nossa cultura artística. Na escola a gente não vê muito isso. Você não aprende tanto. O meu professor de literatura, ele tentava ir um pouco mais para esse lado. Mas... Cara, porque a arte, ela é total uma reflexão
do período histórico em que está Exato. inserido. Aprender sobre movimentos artísticos no Brasil, você não via tanta coisa, sabe? Tanto que eu lembro que teve esse choque quando um amigo meu foi fazer a Unicamp e aí caiu uma pergunta pra ele de chanchadas. E ele ficou, nossa, o que que é chanchadas? Movimento do cinema brasileiro. E aí eu fui aprender o que era chanchadas quando eu fui pra faculdade de cinema. Senão eu nunca ia saber. E eu acho que a gente não aprender isso, tá ligado, na escola, eu acho que é uma matéria muito importante, porque quando é sempre assim, ai, é Lei Rouanet, que não sei o quê, que arte, tudo isso, que isso daí é só pra ficar comendo nosso dinheiro, mas aí quando você tá mal, quando você tá cansado, você chega na tua casa e tu liga a TV e tu quer assistir algo. E você não para pra pensar que o que tu tá assistindo e é aquele filme que tá te emocionando, às vezes, aquela coisa que tu foi assistir, que tu pensou na tua mãe, que já se foi, que tu pensou nos teus amigos, que tu pensou nos teus filhos, é arte. Nessa hora ninguém pensa que é arte, entendeu? E a arte, ela é intrínseca na nossa vida, ela é uma parte essencial da vida do ser humano. É ela que nos leva a, exatamente, não necessariamente compreender, mas sentir. Não, E e esse argumento bosta que as pessoas falam que não, tem arte que não tem sentido, tem arte que não é política. E assim, cara, tudo, mesmo que você não enxergue, que você está embutindo, colocando é, um significado naquilo ali, tem significado. Mesmo quando às vezes o significado é uma coisa muito simples. Então, sei lá, cara, eu vou fazer um desenho aqui e, ai, não, mas esse desenho não é nada. Não, mas é um desenho que você fez quando você estava se sentindo dessa forma e você fez uma escolha inconsciente de fazer desse jeito. e por que você desenhou isso que você desenhou? Sabe? Exatamente, tipo, a arte, ela é uma tradução do que a gente sente. Ela é sobre sentimentos, mesmo que você não perceba no momento que você está colocando algo. Própria, cara, se você, qualquer coisa que você faz assim, se eu pensar, por exemplo, a minha forma de produzir conteúdo, se eu pegar os meus vídeos de, tipo, 4 anos atrás, eles são completamente diferentes de hoje. E é porque eu pensava lá de fazer de uma forma e hoje eu penso de fazer de forma diferente, não necessariamente, mas é muito um reflexo, tipo, de quando eu comecei e quando eu tô agora. Quando eu comecei, eu ainda não tinha 20 anos e, tipo, eu achava que eu falava de uma outra forma e eu detinha menos conhecimento e hoje em dia, tendo amadurecido um pouco mais, eu me enxergo de outra forma e, portanto, eu transmito as minhas ideias de outra forma. E, essencialmente, a gente muda, né? Não dá pra ser tudo igual. E, e a arte tá aí, em Não, eu tudo. vi uma discussão, acho que ontem, sobre isso, inclusive no TikTok. Não vou lembrar o nome da criadora agora, se eu lembrar, eu marco ela aí. Que ela tava problematizando um pouco essa questão da diferença da arte e do artesanato. De que existe essa cisão entre as duas coisas, porque a gente não tem essa noção de considerar tudo que a gente produz com alguma intenção estética, alguma intenção política, como arte. Então, algumas coisas a gente coloca numa categoria inferior, que é o caso do artesanato. Eu falo, não, isso não é arte, isso é artesanato, é miçanga, é quadrinho, é coisa assim. E, convenientemente, a maioria dos artesanatos são ligados a mulheres, né? Isso aí é uma discussão para outro dia. Mas tem muito isso, porque, beleza, tipo, ai, não, mas e o filme blockbuster é arte? Tipo, cara, pode ser que não seja a forma Não mais é a forma mais pura de arte, com política certeza. e a forma mais crítica de arte, mas aquilo foi feito com uma intenção, foi feito seguindo uma noção de mundo no qual estamos inseridos, que ela reflete. Pensando em como o público irá receber aquilo. Mesmo que seja o filme mais lavagem de dinheiro do mundo, que é o que a Marvel tem feito nos últimos tempos aí. Se salvaram com Thunderbolts e Quarteto Fantástico, mas, tipo assim, tem um filme que é lavagem de dinheiro, assim, que coisa horrível. Mas em algum ponto ali tem alguma coisa, entendeu? O próprio Capitão América lá, com o Sam, o último que saiu, o Admirável Novo Mundo, cara, o filme é terrível. Mas tem resquícios ali, entendeu? Você vê, principalmente na forma como o Anthony Mack trata o Capitão América, eu acho muito triste o que fizeram com ele nesse filme, porque ele merecia mais. Mas pra ele, como para ele foi importante fazer aquilo também, entendeu? E não tem como se diminuir o que algo significa pra alguém, né? Igual que, tipo,
Algumas pessoas, eu vi comentando, né, nos cortes, eu falando de Irmão Urso, tipo, nossa, esse cara adora Irmão Urso, ele só fala de Irmão Urso. Mas é muito isso, né? Tipo assim, pô, é algo que me marca, que pra mim é importante. E não é porque é importante pra mim e porque eu acho que é bom que precisa ser importante pra você e você precisa achar que é bom. Não é porque eu acho que O Menino e a Garça talvez o melhor filme do Miyazaki que pra você precisa ser. Pra alguém, o filme pode continuar sendo meio bagunçado. Mas tá tudo bem, né? Tipo, a gente não precisa concordar em todo mundo na arte. Se esse filme conversou mais comigo, existe outro filme que vai conversar mais com você, né? E tá tudo bem. Não, mas eu acho que é por isso que eu falo para as pessoas, assistam filmes, leiam livros. Você não precisa assistir todos os filmes do Kubrick, você não precisa ver O Poderoso Chefão, Mas quer é dizer, bom, é hein? muito bom, mas não precisa, ai não, eu vou ler Os Irmãos Kazamarov, mas eu não sei ler. Leia, veja filmes, o Qualquer que você coisa. quiser, porque a gente perdeu tanto contato com a arte como humanidade. É, de vez em quando se arrisque em algo novo. Experimentem ver filmes sem ver trailer, tá ligado? Sem ler sinopse mesmo. Porque às vezes tem muita pessoa que fica lá no catálogo do streaming, né? Que filme que eu vou ver? E aí vai lendo todos, vai vendo o trailer de todos. Dá play em um dia. Pode acabar sendo uma merda. Mas às vezes vai fazer te pensar sobre algo diferente. Às vezes a gente já assistiu um filme sem ler nada e, tipo, às vezes a gente faz isso de, tipo, quando a gente tem muito filme que a gente tá querendo assistir. Aí a gente bota eles numa roda, tipo, numa roleta e, tipo, sorteia um filme, tá ligado? E aí a gente assiste. E às vezes acaba sendo, tipo, terrível. Mas vale a Mas vale a experiência. experiência, tá ligado? E às vezes é terrível e a gente ri de quão ruim tá. Que Ou às vezes a mantém. gente só fica, tipo, meu Deus do céu, acaba. E aí, essencialmente, isso vira uma memória engraçada depois de uma história de, tipo, nossa, teve aquela vez que a gente deu aquele play e a gente ficou batalhando por nossa vida enquanto assistia aquilo. Mas, sabe, sair um pouquinho da zona de conforto. Cara, que mantém seu cérebro pensando, sabe? Mantém suas sinapses funcionando. Eu tinha uma professora no ensino médio, Maristela, se você estiver vendo, ó, um beijo e um abraço dessa aluna querida. Que um dia ela lacrou em sala de aula porque ela decidiu ler Crepúsculo. Ela nunca tinha lido e ela era, tipo, professora formada, inteligentíssima de literatura. E ela falou, não, vou ler Crepúsculo, porque aí tá fazendo sucesso entre os jovens e eu quero saber qual que é o hype. E ela levou o livro pra escola e um dos outros professores foi zoar ela pra ela estar no Crepúsculo. Falar, nossa, quem que tá lendo esse lixo aqui? Aí ela falou, eu tô lendo esse lixo. Porque ler um lixo é melhor do que não ler nada. E era um professor de exatas que não lia nada. Caralho! E eu achei Drop isso... the mic, mano. Não, Maristela era Nossa, foda. eu ia embora, eu pegava minhas coisas e ia embora se eu tomo Pedia uma dessa. demissão. É? Nossa. E eu achei isso sensacional, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente tem tanto medo também de querer abrir nossos horizontes, às vezes, né? Também por esse medo de perder tempo. Ai, que filme eu vejo? E você acaba não vendo nada. Ai, que livro eu leio? Você acaba não lendo nada. Então, eu quis retomar meu hábito de leitura. Eu simplesmente fui num sebo com um budget de R$ 50 e eu saí catando os livros que eu achava legal na capa. Eu preciso ler mais. Eu preciso ler mais. Isso aí eu confesso, eu vejo muito filme, mas eu não leio tanto. Ah, tudo bem. Mas. É sobre isso, sabe? Tipo, Entendeu? E tá tudo bem, tá ligado? Seu hobby pode ser ler quadrinhos e tá tudo bem, tá ligado? Ler Sim. quadrinhos é muito foda. E quadrinho é arte, quadrinho é arte. tá ligado? Mas. Acho que é isso. É isso Será? por hoje? É isso por hoje. Cara, acho Menino que. e a Garça é foda. Miyazaki é foda. Só tem mais uma coisa que eu acho que é interessante de falar sobre O Menino e a Garça. É que O Menino e a Garça acabou chegando pra gente com essa tradução, né? Porque em inglês ficou The Boy and the Heron. Mas sim. o título original do filme é Como Viver. Tanto que, inicialmente, quando eles anunciaram O Menino e a Garça pro Ocidente, né? Porque o filme foi lançado primeiro no Japão e tudo mais. Inicialmente, o título em inglês era How Do You Live? Ou seja, como viver, como você vive. Kimitachi wa Porque- do ikiruka. Meteu o japonês aí. É literalmente... É isso que o Miyazaki tá passando naquele momento. É isso que ele tá pensando. Como seguir em frente. Esse é o grande questionamento do filme. E é o grande questionamento do Miyazaki durante os 7 anos de produção do filme. Como seguir vivendo. Como viver. Depois de tanta tragédia. Depois de enxergar tanta maldade no mundo. De perder tantas pessoas. De perder todos os meus amigos. E tá só eu aqui. Como que eu sigo? Como viver? E essencialmente a jornada do Mahito no filme é total pautada em cima desse questionamento, em cima dessa dúvida. Todo mundo que o confronta
sobre a morte de alguma forma, faz ele pensar sobre a vida. Quando ele encontra os Warawara, que são almas que estão para nascer, quando ele encontra o pelicano que pede para que ele acabe com o sofrimento dele, quando ele encontra os periquitos que comem pessoas, quando ele perde a mãe, a madrasta, ele descobre que a madrasta está grávida. Tudo é um grande questionamento para ele sobre a vida, para que essencialmente ele chegue no fim e o tio Trisavô fale para ele, mas você vai voltar para esse mundo de guerra, esse mundo de tragédia, esse mundo onde as pessoas se matam e roubam, e ele fala, eu vou, porque essencialmente eu vou encontrar pessoas boas, eu vou fazer amizades, e é assim que eu vou seguir vivendo. E você vê o documentário e você vê o Miyazaki reencontrar essa paixão no contato dele com as crianças, no contato dele com o Suzuki, né, que é um grande amigo dele. Toda a equipe, Com a ele é equipe. super fofo com a equipe. Essencialmente o relacionamento dele com os outros animadores, melhorando. É isso, entendeu? É assim que você continua vivendo. E é muito E você vê muito que lindo. no começo do filme, apesar de ser do Marrito ser muito contido e muito silencioso, você vê que ele não quer seguir em frente. Você consegue ver na linguagem corporal dele que ele não quer seguir em frente porque tudo está seguindo em frente, menos ele. Porque ele vê a mãe dele morrendo, quer dizer, não vê exatamente ela morrendo, mas... Tipo, ele perdeu a mãe e o pai tá com uma nova mulher e já engravidou ela e tipo... Passou um ano, o pai dele casou, eles estão se mudando, ou seja, tudo tá mudando. Eles mudam de casa, o pai dele casou, tem uma nova mulher agora que vai ser mãe dele, ela está grávida, então ele vai ter um novo irmão. E agora ele tá nessa casa estranha, com pessoas estranhas, e você vê que o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele tá contido, ele não quer aceitar essa mudança, o que é compreensível. Mas ele tá tendo muita dificuldade de seguir em frente. E é essa a jornada que faz ele conseguir superar isso. Porque assim, eu consigo compreender que O Menino e a Garça é um título que vende melhor como um filme do que Como Viver. Como seguir vivendo. E eu acho que é por isso que no Ocidente ele, né, porque né, chegou nos Estados Unidos, a nossa tradução foi inspirada na dos Estados Unidos e obviamente os Estados Unidos é tudo capitalismo, temos que lucrar. É que eu acho que é porque vai também numa questão de tradução vocabulário mesmo. Mas eu acho bonito, entendeu? Você pensar no título original, que é tipo How Do You Live, né? É porque tipo, não é como só o viver. Menino e a Garça. Exato. Não é só isso. O filme entendeu? não é só Não sobre o relacionamento deles, é sobre muito mais. Porque quando eu vi o título e o pôster, porque não tinha trailer, eu fui ver o filme, eu achei que ia ser a história de uma dupla imbatível nessa jornada. Demorou muito pra ter o trailer, né? Então, realmente, assim, por um lado, o trailer, né, o título que a gente acabou tendo, ele esconde um pouco a verdade do filme. Sim. Porque não é só sobre o menino e a garça. Nossa, não é só sobre... só sobre o negócio. Você chega lá, você tá confrontado com inúmeras formas de falar sobre luto, morte, nascimento e vida. E aí tu fica, caraca, cadê o menino e a garça? Tá ligado? Mas cara, que filme fantástico. Tipo, o melhor filme do Miyazaki pra mim. E um dos melhores do Estúdio Ghibli. Acho que eu queria que tivessem mais filmes do Miyazaki, mas eu entendo também se ele quiser ficar de boa. Exato, se Tadinho do essa velhinho, realmente gente. for a aposentadoria dele, que ele descanse e tenha uma vida muito próspera Curta a aí, aposentadoria dele. brinque com muitas crianças lá, igual a gente viu. Mas se ele eu for acho fazer mais pouco coisa, provável, sinceramente. eu acho que ele vai acabar fazendo alguma coisa, porque o velho não consegue ficar parado. É a vida dele, Ele é cara. inquieto, tá ligado? Não, tem várias cenas dele, tipo assim, Cara, olha eu vou dormir. quantos filmes ele fez. Se você parar pra pensar, ainda mais do modo que ele faz, porque você pensa, tipo, quantos filmes saem da Disney todo ano? Mas são equipes diferentes, com diretores diferentes. Agora, olha quantos filmes o Miyazaki fez. Mano, só do Estúdio Ghibli, o Miyazaki fez 11 filmes. Uau. Só pelo Estúdio Ghibli, porque tem filmes que saíram antes. Assim, Náusea acho que é o primeiro filme do Estúdio Ghibli, né? Então tipo, só pelo Estúdio Ghibli ele fez 11 filmes. Cara, 11 filmes. Sendo que, sei lá, por exemplo, o Menino e a Garça levou 7 anos. Vai tirar uma média. Tipo, o velho não para, entendeu? Ele termina de fazer um, ele faz outro. Eu vou me aposentar e vem mais um. Né? Tipo, antes tinha sido com Vidas ao Vento. Eu fui parar. Gosto muito de Vidas ao Vento também. Acho um filme sensacional. Mas mano, eu acho que é pouco provável. Eu acho que é mais provável um dia eventualmente, o Miyazaki morrer e a gente descobrir que, tipo, ele tava fazendo um filme, tá ligado? E não terminou, e eles vão continuar, sei lá, do que ele tava curtindo a aposentadoria, porque o velho não consegue parar quieto. Cara, pra minha saúde mental, o Miyazaki tem que viver mais do que eu, porque eu não vou conseguir viver num mundo sem o Miyazaki. Não é um mundo em que eu quero viver. Toma, Miyazaki. Meu coração.
Cara, aquela cena lá que ele fala, não, vou tirar um cochilo aqui. E aí dá 5 minutos ele volta, ele não consegui dormir. Não consegui dormir. Nossa, que documentário. Sério, Inimigo da aposentadoria. assistam o documentário, cara. Gente, o Assistam. documentário não é chato, é muito legal. Tá na Netflix. Tem comédia, tem drama, tem deslumbre. É maravilhoso. É muito bom. Não é um documentário que é mais, é difícil ter E uma o linguagem. documentário, uma coisa que é muito legal é que você vê, eles fazem paralelos visuais com diversos personagens e momentos específicos de todos os filmes do Miyazaki. Então você vê como ele colocou um pouquinho dele em cada filme dele. Uhum. Tipo, o quanto tem um pouquinho do Miyazaki em cada personagem, em cada desenho. E isso torna o filme ainda mais incrível, sabe? É muito, muito bom aquele documentário. E O Menino e a Garça. E acho que é isso, né? Acho que é isso. É isso por hoje. Por hoje é só. É isso aí. Comentem aí qual o filme favorito de vocês do Estúdio Ghibli. Comentem qual o filme favorito de vocês, pra quem ouviu até aqui, do Miyazaki e do Takahata. Que eu fico curioso. Porque o Takahata é um diretor objetivamente diferente na forma que ele apresenta a linguagem dele. E aí eu sinto que, tipo, normalmente quando você pergunta pra alguém o filme favorito do Estúdio Ghibli, é normalmente um do Miyazaki. Então, me diz aí qual é o filme favorito do Miyazaki e do Takahata de vocês. E É isso muito aí. obrigado por nos escutar até agora, E nos até- assistir. até E o até o próximo próximo episódio. episódio. Tchau! Valeu!